Se alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar, que eu estou à disposição. Posso fazer? Pode. Então, fiquei curiosa com a paciente com câncer. Ela se curou? Qual foi o destino dela? Ich bin neugierig geworden, was diese Krebspatienten angeht, die Magenkrebs hat. Was wurde aus ihnen? Eu vou conversar para você que do mesmo jeito que essa questão de o que é saúde e o que é doença está meio nebulosa, né, mesmo na minha cabeça, a de cura é pior ainda. Né? O que é se curar? Porque o câncer nunca se pode dizer a pessoa está totalmente curada. É. Né? Tem razão. So wie diese ganze Relation zwischen Gesundheit und Erkrankung sich abspielt, ist es noch um einiges schwerer zu sagen, was jetzt die Heilung bringt. O que eu posso dizer para você é que eu tirei o tumor dela. A gente fez a quimio e a rádio, mas eu não sei se ela ficou curada. Eu acho que o câncer não era a doença dela. Era o efeito da doença dela. Né? Also ich habe den Krebs entfernt. Wir haben auch Radiotherapie gestartet, Chemotherapie. Aber jetzt er ist weg, ja. Aber der Krebs war ja nicht die Ursache. Die Ursache war ihre Einstellung. Und das habe ich nicht geändert. E eu quero, eu vou comemorar agora em dezembro 30 anos de formado. E uma coisa que eu tenho certeza hoje na minha vida como médico é que eu nunca curei e nunca vou curar ninguém. Er feiert jetzt bald sein 30. Jubiläum als Arzt. Und was er mit Sicherheit sagen kann, ist einfach, dass er bis jetzt noch nie jemanden wirklich geheilt hat und das auch nie tun wird. Se eu for muito bom, eu consigo ajudar o outro a encontrar a cura dele. Né? Wenn ich richtig gut bin, dann kann ich vielleicht derjenigen Person helfen, ihre eigene Heilung zu finden, also selber heilen können. Eu vou complementar só para deixa a palavra. No meu conceito, esse é só meu. Eu acho que essa questão de você, do ponto de vista que você toma a doença e do ponto de vista que você reage, é a razão da volta, da metástase, da volta da doença. Para mim, do que eu pude entender e analisar sobre isso. Porque como a pessoa trouxe, muitas vezes ela é curada, o tumor é retirado e daqui a pouco volta. Né? Porque a pessoa continua vendo as coisas do jeito do mesmo. Eu vou dar um exemplo para você. Se você chegar na sua casa, não estou rogando praga, não. Se você chegar na sua casa e tiver no azulejo estiver saindo água pela parede, no azulejo, está saindo água. Ja, das ist schwer, aber ich brauche Kontext. Aí você pega o... O que ela disse? Porque foi demais agora, não sei mais o que você perguntou. Aí você pega um Durepox e tampa o buraco para parar de sair água. Né? Para de sair água, não para? O que vai acontecer amanhã? Vai depender, né? Não, vai depender da cabeça. Eu como cirurgião, eu sou o cara do Durepox. O resto é com ele lá, se ele vai quebrar a parede ou não, se ele vai trocar o cano, aí é com ele. Die Frage war jetzt wohl, wie er jetzt persönlich mit sowas umgeht, wenn er jetzt versucht, jemanden zu heilen und weil er ist ja Chirurg, jemanden da zu operieren. Wie macht er das? Wie funktioniert das? Und er hat jetzt das Beispiel gebracht, wenn man jetzt zu jemandem nach Hause geht, ja, und sieht, da ist ein Wasserleck an der Wand und da kommt Wasser raus. Ja? Dann kann man einen Stöpsel nehmen und dazu machen. Ja? Aber ob das jetzt die Ursache repariert hat oder nicht, ist jetzt die andere Sache. Ja? Das Einzige, was er tun kann, ist den Stöpsel in die Wand, damit das Wasser nicht mehr rauskommt. Aber ob jetzt derjenige, dem das Haus gehört, jetzt da die Wand raushaut, um die Leitung zu reparieren oder eine neue Leitung reinlegt, das kann er nicht bestimmen, ja? Das muss der Patient selber machen. Agora, eu te pergunto, se tiver um vazamento na sua casa, você quer que saia pela parede ou você prefere que não saia? Wenn man jetzt ein Wasserleck hat, also möchten Sie jetzt, dass das aus der Wand kommt oder möchten Sie, dass das Wasser nicht aus der Wand kommt? E aí quando sai, que é a doença, a gente fica bravo.
wenn dann das Wasser aus der Wand kommt, wenn man halt krank ist, dann wird man sauer natürlich. A doença é sempre um convite para você resolver um problema muito maior. Ela não é o problema, ela é uma consequência. Die Krankheit ist nicht das Problem, sondern eine Konsequenz aus einer Sache, die viel tiefliegender ist. Por isso que eu falo que às vezes, alguns pacientes que eu acompanhei, com câncer ou com outras doenças graves, e que eles usaram a doença para se transformarem, eu dizia que eles morreram curados. Porque nós vamos morrer todos, né? Mas nem sempre curados. Viele Menschen, die ich begleitet habe, die Krebs hatten und sonstiges, haben ihre Krankheit genutzt, um sich zu verändern, um ein besserer Mensch zu werden und sind dann kuriert gestorben sozusagen. Natürlich stirbt jeder irgendwann mal, aber manche Leute werden kuriert und manche eben nicht. De acordo com os seus conceitos de física quântica, seus não, mas com esse conceito, né, de física quântica e do filósofo Schopenhauer, toda doença crônica é criada pela nossa maneira de observar o mundo. Não. Ja, genau. Ist denn, also unter all dieser Voraussetzungen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, sind also chronische Krankheiten verursacht durch unsere Mentalität, durch unsere Entscheidungen, die wir treffen? Oder sagen Sie nein? A doença crônica, ela vai ser causada pela genética, pelo ambiente, pelos fatores físicos, pela maneira como o seu corpo trabalha e como ele foi programado para trabalhar. Wie chronische Krankheiten entstehen, hängt einfach von der Genetik ab, von der DNA, von dem Umfeld, von wie der Körper mit bestimmten Situationen oder eben Krankheiten umgeht. Agora, a qualidade de vida que você vai ter com a doença é que depende da maneira como você vê o mundo. Aber was von dir abhängig ist die Lebensqualität, wie du mit dieser Krankheit eben umgehst. O nível de sofrimento que você vai experimentar com aquela doença é diferente. Das Niveau an Leiden, das du haben wirst mit dieser Krankheit, ist abhängig von dir selbst. Eu tinha uma paciente que tinha artrite reumatoide juvenil. Artrite reumatoide juvenil é uma doença que gera deformidade e muita dor nas articulações. Hat eine Patientin behandelt, die eine Krankheit in den Blutbahnen hatte, die in den Arthritis, ja genau, die schwere Gelenkschmerzen verursacht. Aber sehr jung. Aber sie war sehr, sehr jung. Ela tinha 20 anos e ela era toda deformada e sentia muita dor até para andar. Sie war 20 und sie war sehr deformiert, ja, und hatte sehr große Schmerzen, auch nur wenn sie ging. E ela tratava comigo porque ela tomava tanto analgésico, tanto anti-inflamatório, que ela tinha problemas no estômago. Ich denke, wir haben sie einfach so sehr behandelt und versucht, dagegen anzukämpfen, dass sie dann auch noch Magenprobleme bekommen hat. Ela sempre estava sorrindo. Todos gostavam de estar ao lado dela. Ela era otimista. Uma pessoa agradável de se conviver. Aber sie hat immer gelächelt. Leute waren gerne bei ihr, haben gerne mit ihr gesprochen. Sie war ein wirklich optimistischer Mensch. Então, onde é que está a diferença? Wo ist jetzt da der Unterschied? Na maneira dela ver a vida. Meu marido teve um traumatismo craniano. Meu marido teve um traumatismo craniano e estava em coma. E eu período de horas que eu ficava lá ao lado dele, sabe? Eu também conversava com os médicos, e aqueles médicos muito legais da parte intensiva, né? Que eu chamo de intensiva estacionária. E aí, eu me lembro de uma conversa com o médico, ele que operou também, e ele falava assim, olha, é tão interessante, a gente abre a cabeça de gente todo dia, a gente não sabe muita coisa, mas o que eu te digo é,
que a recuperação de cada um aqui vai depender do modo de vida dele. A gente vê todo dia gente reagindo diferente. E isso a gente não consegue explicar, mas depende muito do paciente. Ele médico alemão e tem espiritualidade, conhecimento de espiritualidade. Mas ele tem vivência. Tem vivência. Sie hat jetzt gerade eine Anekdote erzählt von Keine Anekdote, sie hat von ihrem Mann erzählt. Mãe, por favor. Eu expliquei no carro. Mãe é assim mesmo. Mãe não tem jeito, Sie hat eine entendeu? Anekdote erzählt von ihrem Mann. So. Der anscheinend Hirnchirurg ist oder da Erfahrungen hat und dass er dann gesagt hat, na, wissen Sie, wir schneiden jeden Tag Leute auf und gucken in ihr Gehirn hinein, aber wie der Patient dann letzten Endes damit umgehen wird, wie er dann sich erholt oder wie optimistisch er ist eben nur an seiner Lebensqualität dann zu sehen. Man kann nicht in das Gehirn gucken und sagen, aha, das ist Lebensqualität und der wird jetzt wieder gut. Kann man nicht, das hängt einfach an der Person selber. Eu acho que a gente tem assim, eu costumo falar as coisas que eu experimento e é a minha forma de ver. O que eu expliquei vale para mim também. Então eu posso estar projetando o meu desejo aqui, né? Mas eu procuro pôr em prática isso todos os dias. E eu tenho percebido que às vezes eu estou triste e a minha vida parece tão difícil por conta de motivos que são absolutamente supérfluos. As necessidades básicas atendidas, ele vai estar feliz em 2 segundos. Tem uma outra pergunta. Eu tenho uma outra pergunta, está relacionado a essas necessidades básicas. Existem muitas pessoas que largam uma vida teoricamente civilizada para se dedicar às causas do combate à pobreza. A gente teve muito exemplo, como Madre Teresa de Calcutá, e assim consegue encontrar a felicidade. Se abster de todo o nosso materialismo é garantia de felicidade? Não. Se eu... Ich werde mich konzentrieren. Um nochmal zurückzukommen auf diese Grundbasisbegriffe, die wir besprochen haben, die wichtig sind für eine Standardlebensqualität. Ja? Dieses eben Nahrung, Haus über dem Kopf. Ja? Wenn man jetzt aus einer, sagen wir mal, zivilisierten Welt geht und dahin geht, um tatsächlich Armut zu bekämpfen und um tatsächlich da vor Ort zu sein. Ja? Und dann ging die Tür auf. Wird man tatsächlich so glücklicher? Ach so, genau. É interessante a tua pergunta, porque é assim, vamos voltar para aquela cena que você está vendo a paisagem e está cheio de buracos na paisagem. Então você está fazendo uma projeção do que é real, mas não é. O teu desejo está projetado ali. Essas pessoas que superaram o materialismo, elas não estão mais vendo essa paisagem que você está vendo. Elas já estão vendo o que é real. Elas estão muito na nossa frente. Então elas não precisam mais do material. Às vezes nem mesmo do básico. Então elas vão encontrar a felicidade delas na realidade. A mesma coisa de eu olhar alguém fazer uma coisa que eu acho muito legal, sei lá, um malabarista, atravessar equilibrado numa corda de um prédio para o outro, eu achar aquilo fantástico, assim, eu quero isso para mim, e eu vou lá e tentar fazer. Não dá ainda. Mas essas pessoas, elas podem ser vistas como guias
espíritos evoluídos. Porque eles já passaram por esse aprendizado, eles já compreendem melhor o que eles estão vendo, eles veem mais o real e menos o desejo. E para eles fazem essa transcendência na vida deles. Todos nós vamos passar por isso. Mas eu, pelo menos, para essa encarnação, eu já desisti. Uma espírito não So, bevor ich so ganz, das war nämlich ziemlich viel und das war auch sehr interessant. Also, die Frage lautete, die Frage lautete, hatten wir schon gesagt, aber wenn wir uns jetzt nochmal diesen Bereich anschauen, wie wir unsere Realität sehen, wir hier. Ja? Wir haben unsere Gesehenes, wir haben da Lücken und in diese Lücken füllen wir unsere Bedürfnisse ein, so wie wir uns die Realität gerne vorstellen würden. Ja? So ist die Realität natürlich nicht. Aber wenn wir jetzt darunter gehen zu denen, die nichts haben, ja? Für die gilt unsere Realität nicht. Die sehen die Realität so, wie sie ist, weil sie keine materiellen Wünsche haben einfach. Ja, sie haben, und darum gilt für diese Menschen dann auch nicht, was wir unter Grundvoraussetzungen sehen. Ein Dach über dem Kopf, Essen und solche. Das brauchen die nicht sozusagen, um glücklich zu werden. Ein anderes Beispiel ist, wenn wir zum Beispiel sehen, wenn wir jemanden sehen, der zum Beispiel der ein Seil zwischen zwei Gebäuden aufhängt und dann darüber läuft, so trapezartig mäßig, sagen, wow, das will ich auch machen. Ja? Kann man natürlich nicht einfach so machen, aber diese Menschen, die einfach machen, was sie machen wollen, die sind uns einfach einen Schritt voraus. Und auch diese Kinder, diese Leute, die da unten wohnen, da wo es kriselt sozusagen, die sind uns einfach voraus in der Hinsicht. Die brauchen das alles nicht, die brauchen keine materiellen Besitztümer. Se eu só contar uma história, você citou a Madre Teresa, tem uma história, ela estava dando banho num paciente com lepra e tinha alguns jornalistas assistindo, e um jornalista americano virou para ela e falou assim, eu não faria isso nem por $2 milhões, e ela virou para ele e falou assim, nem eu. Eine Bekannte von mir hat mal einen Lepra-Patienten gebadet. Ja? Und ganz viele Journalisten waren dabei, um das dann dazu zu sehen. Ein amerikanischer Journalist hat sich dann umgedreht und zu ihr gesagt, also ich würde das nicht mal für 2 Millionen Euro machen oder Dollar machen. Dann hat sie sich zu ihm umgedreht und gesagt, ich auch nicht. Weil sie es einfach so macht. Então, só complementando, então pessoas como a Madre Teresa, eles não veem a realidade com lacunas, eles veem a pura realidade como é. Eu acho que sim. Eles superaram o desejo. Eles superaram o desejo. Eles veem a realidade per se, a realidade real. Não a representação. E como que nós, qual que é a sua opinião como médico? Seria para que nós conseguíssemos pelo menos diminuir os desejos ou ver menos lacunas? Quando eu acho que é vivendo e experimentando, que é o que eu estou fazendo. Se tivesse uma fórmula mágica, eu ganhava o prêmio Nobel, né? Also ist es für solche Menschen dann so, als hätten sie dieses ganze Lückenfüllen nicht, als da würden sie die Realität einfach so blank sehen, wie sie ist? Darauf die Antwort, ja, das tun sie wohl. Ja. Dann die nächste Frage lautete dann, ja, und ist dann jetzt das Ziel der Medizin oder der Wissenschaft dahin zu gehen, dass wir versuchen, unsere Bedürfnisse oder unser Wollen einfach dann ein bisschen runterzufahren, damit wir da leichter ans Ziel kommen, sozusagen. Aproveitando o que ela estava falando, né, que tem gente que já percebeu isso, tem gente que nem percebeu. Eu acho que nós, ou a maioria de nós que pensa nisso, tem muita gente que já percebeu. Mas de perceber a viver, existe uma distância muito grande. Então, perceber é 1% de inspiração. Falta os 99% de transpiração agora pra gente. Procurar os meios, né? Usar a percepção
para fazer os meios para chegar. Muitas vezes o problema está em achar esses meios, em fazer esses meios. Né? Aí é que se encontra muita pedra. É dificuldade. Genau. Geht? Ja, geht. Was die Frage war, ist... Das war zu viel. Das war zu viel. muita coisa. Porque muita gente percebeu já. Zack, Não, okay, ele hab's falou wieder, antes okay. alguma coisa. Ja, antes de nee, você falar. ich hab's, okay. Um mal zuzukommen, was sie vorhin auch nochmal angesprochen hatte, ist, dass Leute das bemerken, dass Leute jetzt wissen, Leute mehr oder weniger langsam, ob man dass man das so verfahren sollte. Darauf war dann die Antwort, ja, also ich finde, dass Leute langsam aufwachen und bemerken, dass wir unsere Bedürfnisse wirklich einfach zurücknehmen müssen, dass wir das runterschrauben müssen. Aber wie so oft im Leben ist das natürlich der erste Schritt, zu bemerken, dass da ein Fehler ist, aber dann tatsächlich den Weg zu gehen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ja? Der erste Schritt, 1%, ist bemerken, dass ein Fehler da ist und die restlichen 99 sind einfach nur versuchen, diesen Weg zu gehen oder ihn tatsächlich zu gehen. Ah, so viele Fragen. Ja. Also meine Frage ist folgende. Er hat ja am Anfang das Beispiel gebracht mit der Frau, die meinte Krebs zu haben, die aber keinen Krebs hatte und die dann später Krebs hatte. Mit dem Wissen, was er hat, wie geht er mit dieser Frau um? Wie viel Zeit nimmt er sich und wie bringt er die dazu, weil er weiß ja, was passiert, dass sie sich, sage ich mal, vielleicht spirituell oder anders ihres Problems annimmt, damit sie halt nicht in 5 Jahren ankommt und Krebs hat. Das wäre meine Frage. Kannst du auch gerne. Sim, acho que é mais fácil, né, João? A pergunta dele é aquela paciente sua do câncer no estômago. Como é que você faz com essa sabedoria, então, de que em 5 anos, primeiro ela não tinha, achava que tinha, e 5 anos depois ela realmente tinha? Como você pode ajudar essa mulher, talvez espiritualmente, ou na medicina, para que ela não volte, ou caso ela tenha sido curada novamente daqui a 5 anos com o câncer novamente? Und vielleicht darf ich noch ergänzen, er als Arzt, aber auch vielleicht das Krankenhaus, wo er arbeitet, weil den anderen ist das ja sicherlich auch. Exatamente. Assim, você como médico, talvez o hospital onde você trabalha, porque os outros médicos também passam pela mesma situação, né, de ver. Mas nem todo mundo percebe, né? Olha, Nicht jeder bemerkt das. eu não sei, isso é difícil de explicar. Eu vou explicar de uma vez e aí depois ver o que vocês conseguem fazer. Er will es jetzt alles auf einen Rutsch erklären und dann darf ich das übersetzen. Uma outra coisa que eu aprendi, não na minha profissão, na vida. O que é meu, o que é seu, é seu. Was ich gelernt habe, jetzt nicht unbedingt in der Medizin, sondern wirklich fürs Leben, ist, dass meine Sachen meine sind und deine sind deine. Como eu vivo no mundo que eu represento e você vive no seu, às vezes a gente não consegue se comunicar. Die Art und Weise, wie ich in meiner Welt lebe und du in deiner, ist es manchmal schwierig zu kommunizieren. Quem me ensinou isso muito fortemente foram os meus filhos. Die mir das wirklich beigebracht haben, waren meine Kinder. Você olha para ele e fala assim, você está no caminho errado, isso não vai dar certo. Du siehst ja und sagst ihnen, nein, den Weg, den du gerade einsteckst, der ist falsch, das kannst du nicht machen, das geht so nicht. E o que ele ouve? Você é um chato, não sabe nada. Und was hört er? Ach, du nervst, du weißt ja gar nichts. Os pacientes são como filhos, às vezes. Nem sempre eles estão muito disponíveis para ouvir o que você tem para dizer. Patienten zu heilen ist dasselbe. Ja? Man kann ihnen sagen, was man möchte, aber nicht immer sind die Patienten bereit, da auch mitzugehen. Eu vou dar um exemplo. O paciente chega lá agora com a cirurgia para obesidade. O paciente chega lá e ele fala assim, eu quero operar porque eu quero ficar magro. Okay. Kommt also, ich bringe mal ein Praxisbeispiel. Kommt ein Patient ins Krankenhaus und sagt, ja, ich möchte gerne schlank werden, also operieren Sie mich. Aí eu pergunto, como é a sua alimentação?
Dann frage ich ihn, ja, wie ernähren Sie sich denn? Você faz atividade física? Machen Sie Sport? Você é deprimido e come porque você está triste? Sind Sie deprimiert und essen, weil Sie deprimiert sind? Você já foi no endocrinologista para saber se a sua tireoide está funcionando bem? Haben Sie schon mal Ihre Schilddrüse überprüfen lassen, ob die richtig funktioniert? E eles ficam bravos comigo e vão embora. Und die werden sauer und flippen aus und gehen. Se eu quisesse aprender a comer, eu ia numa nutricionista, não no cirurgião, eles dizem. Wenn ich wissen wollen würde, wie ich mich richtig ernähre, dann wäre ich jetzt zum Ernährungsberater gegangen, oder nicht? Se eu quisesse um psicólogo, eu tinha ido no psicólogo, não no cirurgião. Würde ich einen Psychologen wollen, dann wäre ich zum Psychologen gegangen. E ele quer que eu tire todas as angústias dele, ele quer que eu corrija os hábitos alimentares, os hábitos de vida dele com uma cirurgia. Er möchte also, dass ich nicht nur seinen Körper repariere, sondern auch seine ganzen schlechten Eigenschaften, seine schlechte Ernährung, seine nicht Sport machen und sein alles soll ich auch noch wegschneiden, wenn es geht. Bom, não vai funcionar, vocês concordam comigo? Das wird nicht funktionieren, ja? Da stimmt ja wohl mit mir überein. Então eu não faço. Also mache ich nicht. Altino. Era só a respeito do que ela falou, tem um exemplo que é muito interessante, que é o da Anne Frank, quando ela está escrevendo o livro dela, que ela fala que eu me sinto feliz, não é porque eu estou aqui no anexo salva e eu estou vendo as crianças lá fora, não. Eu estou feliz porque eu estou feliz. Porque quando a gente vê o livro dela, a gente tem pena dela. E ela que nos dá essa resposta que está feliz. E passando esse caso dessa felicidade óbvia, que é óbvia e a gente que não entende, lembro de um outro caso que o Chico contou, que aconteceu com ele, que uma pessoa foi até ele perguntar a respeito da felicidade, da saúde, né? E ele fala, nós temos aqui amar o próximo. E a pessoa fala, como seus pacientes, né? Mas isso é o óbvio. E o Chico responde, pois é, nós não estamos fazendo o óbvio e queremos viver, né, uma vida plena sem fazer o óbvio. Então acho que isso da percepção é como a gente vê, e não como as coisas, como a gente absorve isso, porque ou é pênalti ou não é. Ja, Das war jetzt sehr lang. Das war jetzt sehr lang und sehr viel und sehr kompakt, aber ich versuche mein Bestes. Ja. Ich glaube, es ging hier dann um Anne Frank, die eben ihr Buch geschrieben hat zu der Zeit. Und sie war auch glücklich. Sie hat mir ein Buch auch geschrieben. Ich bin glücklich. Ja. Nicht, weil draußen auf der Straße die Kinder spielen oder sonst was. Ich bin glücklich, weil ich glücklich bin. So, und der Rest war zu schnell. Und dann war was von Chico Xavier. Ja, und das war zu viel. Ja. Aber es wurden Parallelen gezogen zum Vortrag. Eu posso dizer o seguinte, um dos maiores equívocos que eu percebi na minha vida é que eu achava que a felicidade era um lugar que eu tinha que chegar. E hoje eu sei que a felicidade é o caminho que eu estou usando. E esse caminho eu escolho agora. Eu não preciso chegar em lugar nenhum. Das war schön. Ja, die Antwort auf die Frage war dann eben, dass viele Leute denken, dass glücklich sein ein Ziel ist, das man erreichen muss. Aber ich habe in meiner ganzen Karrierelaufbahn erfahren einfach, dass glücklich sein der Weg ist, den man geht, nicht das Ziel, das man erreichen muss. Und das ist die Einstellung, die man wirklich haben muss, um glücklich zu werden. E posso dizer também para vocês que hoje as coisas que me deixam com mais raiva e mais desequilibrado são as coisas que eu percebo em mim mesmo, que eu não consigo funcionar do jeito que eu acho que eu devia funcionar. Und das, was mich heutzutage in den Wahnsinn, also zum Beispiel treibt, ist wirklich, dass ich sehe, dass an mir irgendetwas nicht passt, irgendetwas, das nicht so funktioniert, wie ich es gerne möchte. Das sind die einzigen Sachen, die mich heute haben. Eu acho que eu penso certo, mas eu ainda sinto errado. Ich denke, dass ich richtig denke, aber noch falsch fühle. Os 99%. De transpiração. Das sind wieder die 99%, die noch nicht zu Ende gegangen sind. É o orar e vigiar, né? Só acabando de responder a pergunta, nessas situações em que eu percebo que o outro é o do outro e que ele não está entendendo o que eu estou tentando passar para ele,
o que eu acho que é o único meio que eu tenho de chegar nele e tentar ajudar ele de alguma maneira é a prece. Oração. Ja, wenn ich dann jemanden so vor mir habe, an den ich einfach nicht rankomme oder egal was ich sage, bei ihm einfach nicht ankommt und ich ihm dadurch nicht helfen kann, ist der einzige Weg, den ich noch sehe, ihm irgendwie zu helfen, das Gebet. Apesar de cientificamente a prece intercessória, ou seja, rezar pelo outro, ainda é muito polêmica, na prática eu percebo que funciona. Auch wenn in der Wissenschaft das Beten noch ein bisschen sehr polemisch ist, also für jemand anderes zu beten, noch sehr polemisch ist, denke ich, dass es doch hilft. Continuo pedindo para minha mãe rezar para mim quando eu estou apertado. Vó, melhor ainda, vó. Meine Mutter und meine Großmutter für mich zu beten, wenn ich... Ja. Eu que agradeço. Dankeschön. Vamos fechar os nossos olhos que nos comunicam com o mundo físico e vamos abrir os olhos que nos fazem ver a nós mesmos. Jesus nos asseverou que o reino de Deus está dentro de nós. Neste mundo não existem idiomas, não existem culturas, só existem as leis divinas, as leis naturais, que existem e regem nossas vidas, nós as conhecendo ou não. A nossa fé é a força que nos dá a certeza de que essas leis existem e de que no final elas nos levarão à perfeição, à evolução. Que nós possamos nos conectar cada vez mais com a divindade, com a causa primária e a origem de todas as coisas. E a todos aqueles espíritos que já passaram pelo que nós passamos hoje. Que nós sejamos dignos do amor que eles derramam sobre nós, da atenção que eles têm sobre nós, sobre nossas vidas e nossos pensamentos. E que apesar de sabermos que ainda somos tão incompletos, de ainda faltarem tantas coisas em nós mesmos e consequentemente em nossas vidas, a única certeza que nós temos é que tudo vai terminar bem. Se não está bom, é porque ainda não terminou. Vamos aquecer os nossos corações com essa certeza. Vamos aquecer os nossos corações para abrir os nossos olhos da terra, os nossos olhos físicos, e agora sim, podemos ver um mundo completamente diferente. Um mundo mais colorido, um mundo mais feliz. Vamos deixar de ser ingratos para admitir tantas e tantas bênçãos que recebemos todos os dias. Vamos parar de reclamar. A reclamação nos ancora no chão, nos leva à culpa, à tristeza, ao sofrimento. Ainda vamos errar muito, mas o erro nos ensina. E quanto mais erramos, se nós estivermos atentos, mais aprendemos. E quanto mais aprendemos, menos erramos. É o nosso caminho, é o nosso destino. Que cada um de nós hoje, que compartilhou desses momentos fraternos, em que juntos nós elevamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, todas as consciências que participaram dessa reunião, encarnadas e desencarnadas, que elas possam se unir, se entrelaçar e manter essa comunicação, alimentando ou realimentando esses pensamentos que nós geramos hoje. E com certeza teremos mais um motivo para sermos mais otimistas e percebermos de maneira mais clara a nossa felicidade
mesmo nos momentos de tristeza. Que Jesus nos ilumine e nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.